aí, povo de Deus, bora estudar a lição da Escola Sabatina? Olha só, quem aqui não gosta da história de Noé? É uma história fascinante, não é mesmo? A Bíblia fala assim que Deus, ele iria trazer juízo para aquelas pessoas que viveram antes do dilúvio. E você sabe muito bem que Deus, ele prometeu que iria destruir, só que Deus ele daria um escape para aquelas pessoas que iriam permanecer fiéis a eles. E Deus, no meio daquela tamanha multidão de pessoas que viveram antes do dilúvio, viu Noé. E Deus, ele pensando assim, como eu posso salvar o mundo? Eu vou ter que escolher alguém. Se for para escolher alguém, vou escolher alguém fiel a mim. E Deus, ele olhou para Noé e viu ali alguém justo e íntegro. E a Bíblia fala assim, em Gênesis 6, verso 18, o seguinte: com você, olha só, com você, Noé, com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Veja, Deus ele prometeu que iria destruir o mundo com um dilúvio por causa da perversidade que havia tomado conta de todo mundo, certo? Mas o mais interessante aqui é que Deus ele não abandonou o mundo. Deus ele queria dar uma segunda chance para o mundo. Deus ele queria estabelecer uma aliança com o mundo. E essa aliança consistia em não destruir mais o mundo com águas. E Deus ele prometeu isso para Noé e também para a sua família, mas especificamente para Noé. E a Bíblia fala assim que se Noé acreditasse naquilo que Deus falou para ele, ele deveria construir uma embarcação e ele deveria entrar nessa embarcação porque viria o juízo de Deus sobre a humanidade. E o que Noé fez? Ele cumpriu exigência, trava-língua. Noé, aliás, ele cumpriu as exigências de Deus. E isso nos mostra o quê? Que a aliança, ela não é unilateral. Ela precisa ter o acordo de ambas as partes, daquele que cumpre a aliança, daquele que promete a aliança e daquele que quer cumprir a aliança, daquele que quer usufruir das alianças. E essa pessoa, Noé, ele se deu bem porque ele cumpriu aquilo que Deus exigiu dele, entendeu? Então você percebe que Deus ele deu uma garantia para Noé. Deus ele falou assim, olha Noé, você e a sua família não vão ser destruídos se vocês construírem uma embarcação, uma arca e entrarem nela. Era uma garantia. Deus ele garante para mim e para você o cumprimento final da aliança, que é salvação eterna em Cristo Jesus. Da mesma maneira que Noé, olha só, pegando um gancho daquilo que aconteceu com Noé, da mesma maneira que Noé, ele foi salvo do dilúvio daquela época porque se apegou à aliança de Deus, a Bíblia promete assim que Deus, ele faz uma nova aliança comigo e com você. E essa aliança consiste em dar valor ao sacrifício de Jesus. E aquelas pessoas que se apegam ao sacrifício de Jesus, vivem por Jesus por meio da fé. A Bíblia fala assim que Deus vai livrar essas pessoas do juízo final. Então se apegue a Jesus e na sua palavra. Ei, gostou? Então, like no vídeo, se inscreva no canal e, se possível, comente o que você achou da lição de hoje aqui embaixo nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus e um forte abraço.